pessoal, aqui já estamos com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Meu Deus, segundo programa de fevereiro de 2024 já, pessoal. Muito obrigada pela companhia, pela parceria de todos vocês, meus queridos amigos de todo o Brasil. E eu já aproveito e mando essa saudação bem calorosa para todos nós, para todos os brasileiros que estão aí e acompanham toda a programação da TV Imaculada através das nossas plataformas digitais e pela Parabólica também, né, pessoal? Pelo canal 321. Agora o Brasil todo tem a oportunidade de prestigiar, de acompanhar a nossa querida TV Imaculada. Como vocês bem sabem, nós iniciamos o nosso programa com o quadro Viver com Fé. E o convidado deste mês que estará conosco falando inclusive sobre uma mensagem importante já, meu Deus, o tempo da Quaresma, no nosso tempo litúrgico, né, que nós iremos aí vivenciar na nossa Igreja Católica, é o Diácono Alain, que já esteve em outros momentos aqui no Viver com Fé e Saúde, ele que é da paróquia Santa Clara. É contigo, Diácono, gratidão! Olá, Cláudia, tudo bem? Estamos aqui para viver com fé. Neste tempo quaresmal, como eu disse no último programa, nós vamos refletir sobre as virtudes teologais, da fé, esperança e caridade. Hoje falando da fé aliada ao jejum, pois na Quaresma somos chamados também a viver o jejum, a penitência e a oração. Fé, esperança e caridade, jejum, penitência e oração. Que bonito, né? Então, vamos viver a nossa fé, que é um dom, segundo a Sagrada Escritura, um dom que não é algo de uma espiritualidade tão profunda, né, de um sentimentalismo, mas principalmente, né, daquilo que até mesmo nossa intelectualidade não alcança. A fé é dar um passo aonde somente Deus vê onde colocaremos nossos pés. Viver com fé é viver essa verdade, onde encontramos no Cristo as razões para a nossa fé. E como já dizia e disse São João Paulo II, na Fides et Ratio, a fé e a razão são como que duas asas que nos levam ao conhecimento de si e do conhecimento de Deus. Olha que bonito. Então, quando eu dou esse passo da fé em viver o jejum, em abster-me de algo que eu gosto, especialmente na alimentação, aí estou vivendo uma prática da minha fé, onde mortificando algumas vezes os sentidos, né, mortificando os sentidos, eu expresso ainda mais o meu amor pelo Cristo. Ele que lá no deserto disse que nem só de pão o homem viverá, então também nós nem só de pão viveremos. O jejum intermitente ou o jejum das sextas-feiras, especialmente na Quaresma, é essa prática da fé cristã, onde nós abdicamos de algo que a gente goste, seja falado ou seja o alimento, né? Então vamos viver o fortalecimento da nossa fé. Viver com fé é isso, uma forma simples, porém muito eficaz neste tempo propício para a conversão. Um grande abraço. Fique em paz. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Diácono Alain, gratidão mais uma vez por estar conosco, meu querido. E agora eu quero convidar todos vocês para acompanharmos o VT Tema desta semana. Vamos ver sobre o que é que nós vamos falar? A LER é uma lesão relacionada com a atividade da pessoa. Em alguns casos, pode ser entendida como uma doença ocupacional e ocorre sempre que houver incompatibilidade entre os requisitos físicos da atividade ou tarefa e a capacidade física do corpo humano.
Alguns fatores de risco contribuem para a instalação desta doença, dentre eles, movimentos repetitivos, tracionamentos, postura incorreta, içamentos de pesos e muito mais. Lesões por esforços repetitivos. Alerta! Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Lesões por esforço repetitivo, não é, Felipe? Falaremos sobre LER. Olha aí, e o nosso convidado, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, nós estamos recebendo com muita alegria. Ele que já está aguardando ali para falar conosco, é médico ortopedista, Dr. Fabiano Sanches. Já vai falar conosco sobre esse tema, pessoal, tão relevante para todos nós. Eu convido a ficar por aí, mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Reuniram todos aí da família, o que é importante que todos saibam sobre o tema do nosso programa. Falaremos sobre lesões por esforços repetitivos. E o nosso convidado, ele que é um médico ortopedista, Dr. Fabiano Sanches. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Muito obrigado. Bom, muito obrigada pelo seu sim. Que isso, querida. Muito obrigado a vocês. Agradeço a oportunidade. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre lesões de esforços repetitivos. Tão importante, né? Tão relevante. Doutor, para iniciar a nossa conversa, se apresente para quem está nos assistindo. Quem é o Dr. Fabiano Sanches? Vamos lá, eu sou o Fabiano Sanches, médico ortopedista, e a minha primeira formação é de fisioterapeuta. Olha! Então eu me formei em fisioterapia em 2006, em Campo Grande mesmo. E depois disso, que eu fui fazer medicina e fiz ortopedia, e hoje trabalho com medicina e ortopedia, né? Então é um tema que a gente está bastante habituado e hoje nós vamos tentar esclarecer ao máximo sobre lesões de esforços repetitivos. Doutor, esse olhar diferenciado acerca do cuidado humano é que te fez fazer essa escolha para a área da saúde, doutor? A fisioterapia, que também é uma profissão fantástica, né? E depois foi para a medicina, nesse recorte da ortopedia, essa junção toda te chama muita atenção. Eu digo sempre que é mesmo uma vocação, sabe? Exatamente. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, então sempre pratiquei esporte. E dentro do esporte, o esporte me deu a oportunidade de eu fazer a primeira faculdade. Então eu jogava futebol e através de uma faculdade, eles conseguiram me dar uma bolsa de estudos. Olha! E o curso com que eu me identifiquei no momento foi a fisioterapia. E de fato é muito apaixonante mesmo, sabe? Você ajudar muita gente, se reabilitar bastante, isso é muito interessante. Depois disso, eu tive uma oportunidade de trabalhar com fisioterapia dentro do esporte. Olha. Que sempre tinha sido o meu sonho quando eu ingressei à faculdade. E aí você acaba conhecendo pessoas e um desses colegas era um médico ortopedista de um time em Santos. E numa dessas conversas ele me abriu muito a cabeça e me fez colocar uma sementinha na minha cabeça que eu poderia, de repente, fazer medicina e que achava que aquilo ali poderia ser o meu futuro. E não deu outra. Voltei a Campo Grande, estudei, prestei o vestibular, consegui ingressar na faculdade e desde quando ingressei, o meu pensamento inicial era trabalhar com esporte, por estar envolvido a vida inteira com isso. E aí isso me levou a fazer ortopedia inicialmente. E aí, como eu falo que é vocação, dentro da ortopedia eu fui para uma outra área, nada relacionado ao esporte, que é a área que a gente estava conversando há pouco, da oncologia. Então hoje eu sou especialista em oncologia ortopédica. Olha. Apesar de que o dia a dia da gente não somente com oncologia ortopédica. Então a gente acaba no consultório vendo qualquer distúrbio osteomuscular mesmo, tá? Sem dúvida. Mas eu acho que o que me chamou muita atenção foi isso, foi uma vocação, acho que é uma coisa que você nunca sabe se tem ou não, e o meio do caminho te laça mesmo, te leva, e isso é muito empolgante, sabe? E a gente coloca no caminho desse sacerdócio que ajuda tantas pessoas, ajuda tantas famílias, que faz toda essa diferença também, não? Doutor, lesão por esforço repetitivo, conhecido LER.
né? Quais são as causas mais comuns dessa lesão, doutor Fabiano? Vamos lá. Quando a gente fala em LER, é bastante importante a gente identificar as principais fatores de risco, que essa pergunta é muito interessante. Então, quando a gente fala em LER, normalmente o leigo, a pessoa que está em casa, associa a uma empresa, por exemplo, que é o funcionário de uma empresa que, por algum motivo, ele faz um esforço repetitivo, seja ele de produção, seja ele no computador, que hoje é muito mais comum, ou seja ele em qualquer área que ele esteja, só que muito relacionado a isso. E a gente tenta esclarecer que não é só isso. Aquele indivíduo que trabalha com seus afazeres do lar, que também tem muitos afazeres, e tem muito esforço repetitivo. Sim. Aquela dona de casa que vai torcer o pano por diversas vezes no dia, na semana, no mês. Isso também pode vir a se tornar um esforço repetitivo. E o que a gente sempre fala é assim, ó, a primeira coisa que o indivíduo tem é uma má postura. Então, seja ela qual for, porque os problemas são diversos. Então, essa má postura, inicialmente, é uma das principais situações. A outra dela é com o que a pessoa trabalha. Digamos que uma pessoa trabalha com algum produto que vai causar vibrações contínuas. E se não tomado certo cuidado, isso pode se transformar numa lesão por esforço repetitivo. Então, as causas são diversas, mas principalmente uma causa postural, o não cuidado ergonômico, que a gente vê muito frequentemente por aí. E isso pode se transformar futuramente em algum tipo de lesão por esforço repetitivo. E algo que vai acontecendo de forma silenciosa, não? Quando de repente já está instalado. Nós começamos a nossa conversa em relação à questão do esporte. E o esporte é muito importante até de uma forma preventiva, sobretudo na questão da postura, não, doutor? Sem sombra de dúvida. O esporte hoje, eu costumo dizer que o esporte está relacionado a diversos benefícios, mas principalmente 2 grandes benefícios. E que também estão relacionados a lesões por esforço repetitivo. O primeiro, que eu sempre digo, é, sem sombra de dúvida, uma questão postural. Sim. Uma questão de desenvolvimento, uma questão postural, que você consegue ter um bom alongamento, que você consegue fazer algumas coisas que vão te prevenir nessa questão postural. E outra, que principalmente nos mundos atuais, aí a gente se fala muito, é o estresse. Sim. O estresse, sem sombra de dúvida, é um dos principais causadores também de lesões por esforço repetitivo. E o esporte costuma ser uma válvula de escape muito boa para essas questões do estresse. E vendo você falar em relação à questão do estresse, essa questão também da insatisfação daquilo que se faz também pode ser uma das causas? Eu estou falando muito porque, por exemplo, vai fazer algo, por exemplo, vai fazer uma digitação e está num trabalho, numa movimentação que não gosta, que não está feliz, que não está à vontade, aí faz aquilo, põe com muita atenção e isso acaba, consequentemente, claro, com outras questões, desenvolvendo LER, não? Sem sombra de dúvida. Olha aí. Sem sombra de dúvida. Dentre todos os fatores de risco para LER, a insatisfação, o estresse emocional que isso te traz, olha, é muito ruim. Porque involuntariamente a gente acaba causando diversas contraturas musculares involuntárias. Quando estamos tensos, né? Exatamente. Pescoço, ombro, braço, não? Exatamente. Que são os principais locais que essas LER se instituem. Olha. Né? Então você fica tenso. E aí você fica insatisfeito. Você faz de qualquer jeito. Você não liga para sua postura. Isso a gente está falando do indivíduo. Isso. Então isso associado a fatores que, por exemplo, a empresa não proporciona bem também ao empregado, essa associação, com toda certeza, pode sim, e de uma forma bem insidiosa, uma forma bem lenta, e acometendo e fazendo lesões por esforço repetitivo, sem sombra de dúvida. Olha aí. E os sintomas que a pessoa tem? Quais são os primeiros sinais? Porque, como nós já falamos, que acaba iniciando, né, de uma forma silenciosa. E quando que a pessoa começa claro, tem a questão preventiva, que é da postura, né, do prazer em realizar aquela atividade, como você bem colocou. Mas quais são os primeiros sinais que dá aquele sinal de alerta, doutor? Os pacientes costumam dizer sempre, e a gente sempre fala mesmo, o principal e o primeiro sintoma é a dor. Tá? Então, o paciente tem dor,
E o mais interessante é que a dor normalmente não é no ato que a pessoa está fazendo. Então vamos olha colocar aí. como exemplo um digitador. Tá. Ele está digitando e passa horas fazendo isso. E normalmente, depois da sua jornada de trabalho, ele vai para casa, vai fazer suas coisas normais. E aí começa a queixa de dor, no punho, por exemplo. E aí aquilo vem incomodando, a dor passa a ser após o trabalho, a dor passa a ser mais noturna. Só que como ele tem um tempo de reparo, que a gente fala, um tempo de descanso, isso acaba no outro dia ele acordando melhor, acordando sem dor, desenvolvendo novamente suas atividades. No final do dia, isso acumula um excesso e aí a pessoa tem dor, tem dor. Então, a dor é o primeiro e principal sintoma, não necessariamente na hora do movimento. Entendi. Outras coisas que ela pode ter uma sensação de queimação no membro, algumas vezes no ombro, no cotovelo, no próprio punho, às vezes nos membros inferiores ficam edemaciados, que normalmente a gente fala que é inchado. Então ela chega no final do dia, os tornozelos inchados, aquela sensação de peso nas pernas, isso tudo pode ser sintoma de lesão por esforço repetitivo. E as pessoas podem achar que é por conta do calor também, mas é um sinal de alerta. Normalmente, as pessoas acabam não valorizando muito. Olha, então, vai passar. A pessoa fala assim, se isso fosse relacionado ao meu trabalho, doeria, por exemplo, quando eu estivesse digitando. Não, mas eu fico digitando, eu fico sentado, por que eu estou com dor no tornozelo? Né? E não sabe, por exemplo, que ela fica numa postura 4, 5, 6 horas, direta. E aí a gente tem a força da gravidade, que também trabalha contra isso. E aí a pessoa não consegue fazer uma boa drenagem. E isso tudo vai ou pode ocasionar umas lesões por esforço repetitivo. Sem sombra de dúvidas. E quando a gente fala mais braçalmente falando, quando a pessoa tem de fato não só a questão da digitação, ela tem alguma situação que ela faz o movimento diversas vezes, e aí isso às vezes descobre com um pouco mais precoce. Porque ela faz esforço mais pontual e aí dói durante o esforço. Aí a pessoa associa, fala, olha, eu acho que o que está trazendo isso é o movimento que eu estou fazendo. E isso abre um pouquinho mais o leque do cuidado do indivíduo em ter um diagnóstico mais precoce. Né? Sim, que faz toda a diferença durante até todo o tratamento, não, doutor? Quanto mais precoce o diagnóstico, qualquer que seja, muito melhor. Provavelmente essa doença vai estar num estágio inicial, essa doença vai estar no estágio mais leve, que é muito mais fácil da gente tratar. É muito mais fácil de você fazer uma conscientização, tanto laborativa, tanto ergométrica, na empresa, no indivíduo, e aí você acaba individualizando cada caso. Tem indivíduos que conseguem diagnosticar mais tardiamente, o tratamento é mais difícil, a adesão é mais difícil, porque você às vezes não consegue migrar a atividade dentro da empresa dessa pessoa. Então, quando você não tira algumas vezes o fator causador, você tem uma dificuldade maior no tratamento, você tem uma dificuldade maior numa melhora. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. E vendo você falar, a gente vê a importância de um SESMIT dentro da empresa, a gente vê a importância de fato dos exames periódicos também, que são fundamentais, que não adianta mentir para o médico, né? Não, tá tudo certo, não estou sentindo nada. É importante esse momento com o médico, até para que possa ser de uma forma preventiva, precoce, se porventura realmente estiver acontecendo. Não, doutor? E como que é feito pelo profissional o diagnóstico se de fato é LER? Tá, isso é importante. A gente costuma dizer que na medicina, de uma forma geral, se você não juntar as 3 bases, que a primeira é história, tem que colher uma boa história desse paciente. O que ele faz, qual que é a função no trabalho dele. Então você tem que colher uma boa história para saber quando que é essa queixa que ele está tendo, há quanto tempo está tendo, para você inclusive extrair essas coisas emocionais para a gente poder interligar a questão do estresse no trabalho. Então você fazer uma boa história é muito importante. E depois disso você tem que fazer um bom exame físico. Eu costumo dizer que às vezes, hoje em dia, principalmente com esse mundo que a gente viveu nessa loucura dessa pandemia, aumentou muito o número de teleconsulta, né? E eu costumo
brincar que para o ortopedia, para ortopedista, essa teleconsulta ela é rica por um ponto que você consegue fazer, você consegue ter uma ideia boa num diagnóstico, mas não tem jeito, o ortopedista tem que pôr a mão. Exatamente. Sabe? Então você precisa de um exame físico. Então se você tem uma história que te leva numa suspeita de uma LER, você tem um exame físico que te leva numa suspeita de uma LER, o exame complementar, ele é complementar. Ele é para bater o diagnóstico. E aí você poder, por exemplo, iniciar um bom tratamento. Sem dúvida. Né? Não adianta você ter uma história clínica que te traz para isso. Um exame físico que te leva a isso. Só que daí, por algum motivo, um exame complementar não bater com isso. Alguma coisa está errada. E eu costumo dizer que às vezes pode ser inclusive um exame mal pedido, um exame que hoje em dia o paciente chega com essa internet, ele chega com a gente já querendo o exame. É muito comum a pessoa... Já fala até que remédio, né? Doutor, eu quero um raio-x. Aí eu costumo brincar com o paciente, eu falo, olha, você sabe para que funciona o raio-x? Porque num caso de uma LER, por exemplo, o raio-x ele é insignificante. Um raio-x normal não afasta uma pessoa de ter uma LER. Né? Porque a LER normalmente é uma lesão muscular, tendínea, que na maioria das vezes no raio-x não evidencia. Exatamente. Então, por isso a importância de uma suspeita disso. Se a pessoa tem um sintoma, ela está achando que está lá, procura um profissional. Exatamente. Porque precisa de uma boa avaliação, precisa de colher uma boa história e precisa, claro, de um exame complementar correto para você ter um bom diagnóstico e iniciar um tratamento. Perfeito, muito relevante você trazer esse recorte, porque a internet está aí uma grande aliada nossa, mas também pode nos prejudicar, sobretudo na questão da saúde, porque as pessoas acabam se automedicando. Não, aqui já está falando que é isso, nem preciso ir ao médico. E é exatamente o contrário, porque tem todos os recortes que a internet não vai te dar. Não é um médico, um profissional que está ali, né, para poder te falar. Com propriedade. Nós estamos conversando com o Dr. Fabiano Sanches, ele que é médico ortopedista, e estamos falando sobre LER. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde. Nessa semana, pessoal, nós estamos falando sobre LER, lesões por esforço repetitivo. E o nosso convidado já trouxe uma série de informações relevantes no bloco anterior. É o médico ortopedista Dr. Fabiano Sanches. Doutor, agora em relação ao tratamento, quais são as opções que a pessoa que sofre de LER tem disponível para si? Então vamos lá. Quando a gente fala em tratamento, é importante a gente saber ao diagnóstico qual nível está dessa lesão. Ok. Porque a lesão de esforço repetitivo pode ser simplesmente um processo inflamatório comum, que talvez é o mais habitual. A pessoa tem um problema de um esforço repetitivo, desenvolve uma tendinite no ombro, uma bursite no ombro, uma tendinite no cotovelo, no punho. E aí a gente consegue fazer um tratamento inicial para cada tipo de situação. Então, quando a gente começa a individualizar, a gente quantifica essa LER e faz o tratamento baseado nisso. Então, inicialmente, o tratamento é com mudança do hábito de vida ou mudança do hábito laboral desse paciente. Então, a gente acaba identificando algumas posturas errôneas e a gente costuma melhorar isso, corrigir essas posturas. Em algumas vezes é necessário que esse esforço repetitivo diminua ou que a gente ao menos pause isso. Então a pessoa trabalha um tempo específico, tem uma pausa nesse trabalho e pode desenvolver outras situações e depois retomar aquele esforço para ele não ser tão repetitivo quanto a questão não só do tanto de movimento, mas o tempo que esse movimento ocorre. E a gente também abre mão de algumas medicações. De alguns anti-inflamatórios inicialmente não hormonais, que a gente chama, que são hoje em dia os anti-inflamatórios comuns. O que é importante a gente dizer que existe muito o uso inadvertido dessa medicação. Então, a pessoa está com dor, como a gente comentou, o vizinho fala, eu usei aquele remédio X que ele é muito bom. E ele acaba
aderindo a isso, sem procurar ninguém, e acaba fazendo esse uso inadvertido. A gente fala assim, ó, não faça isso. Porque momentaneamente pode até melhorar, mas ele toma não da forma correta. Exatamente. Ele toma não da dosagem correta. Exatamente. Algumas vezes toma muito, então é para se tomar um tempo, que a gente sabe, que os estudos mostram que essa medicação ela acaba não sendo danosa para o nosso organismo. Se você usar X dias, a pessoa usa 2, 3 vezes mais que isso. Então esse uso inadvertido é ruim. Então o tratamento nós temos desde da correção postural, passando por medicações. Eu falo que uma das coisas mais importantes no tratamento é você ter uma boa adesão a um profissional fisioterapeuta. A fisioterapia é fundamental nisso. Sim. Porque uma vez bem tratado, a chance de você desenvolver novamente isso é pouca, ou quase nada. Exatamente. Uma vez maltratado, você vai sofrer bastante disso, isso vai virar uma condição crônica, e que em algumas das vezes você precisa inclusive partir para uma coisa mais radical, de um processo cirúrgico, de um processo um pouco mais intenso de tratamento, para isso poder se desenvolver. E em algumas situações, não é incomum, as patologias elas se instalam e ficam irreversíveis. Então a pessoa vai ter sequela o resto da vida. Sim. Por isso a importância de um bom diagnóstico inicial, primeiro de um trabalho de prevenção, um bom diagnóstico inicial, para um tratamento precoce. Tá? Dois pontos você trouxe aí na tua fala que são extremamente relevantes dentre todas as outras. A primeira é a questão da automedicação. Né? Isso é algo que nós sempre falamos aqui. Vai dar um remédio para o teu vizinho que está sofrendo dor? Não dê o cartão do médico que te fez bem, porque ele pode estar em um outro estágio dessa mesma doença ou não. A segunda questão é em relação ao hábito. É importante que o paciente tenha essa adesão ao seu tratamento, formando inclusive um bom vínculo, um vínculo de confiança com o profissional que está ali assistindo, né? Porque na verdade o hábito, assim, no primeiro dia, no segundo dia vai ser horrível, né? Tá mudando a rotina, mas é preciso persistir, né, doutor? Então por isso que é importante esse primeiro encontro, como você falou, uma entrevista inicial, saber a história do paciente e o paciente formar esse vínculo de confiança com o médico, não? Sem sombra de dúvida. A ortopedia não é diferente de qualquer área, né? E eu falo em geral, para você mudar, não é fácil. Não é fácil. Então, quando você está com dor, você acaba aderindo a um tratamento porque você está com dor. Só que logo essa dor melhora. A primeira situação que a gente acaba trazendo de qualidade para o paciente é a melhora da dor. Melhora significativamente, mas ele tem que estar ciente que esse é o primeiro processo. O processo inicial que foi feito, seja por medicação, por cuidado postural, mas a gente precisa de uma reeducação disso. Sem dúvida. Para que isso não volte com frequência e isso não seja mesmo um transtorno na vida dele, né? Então, é importante mesmo esse vínculo de confiança, essa mão dupla que a gente costuma dizer, é muito importante, porque o médico vai abrir mão de um leque de coisa que pode ajudar nessa situação. O fisioterapeuta vai te fazer isso. Se você também não tiver um feedback positivo nisso, talvez você não consiga aderir, você não tenha o estímulo. Sim. Se o seu problema muitas vezes é um estresse emocional no trabalho, e esse estresse emocional no trabalho continua, você só melhorou a sua dor momentânea, você não vai querer aderir, não vou lá naquilo lá não vai me adiantar, e muito pelo contrário. Exatamente, né? Exatamente. E desmistificar aquela questão de quem procura acha, no sentido negativo da coisa, mas é quem procura acha qualidade de vida, sobretudo, né? Viver com saúde, viver com fé, enfim. Mas tirar aquela questão do medo de que ir ao ortopedista ele já vai pedir uma cirurgia. Não é isso, depende de cada caso, né? Cirurgia nos casos mais graves, não, doutor? Não são todos os pacientes que são cirúrgicos, não? Pelo contrário, né? A grande, imensa maioria são tratamentos totalmente conservadores. Olha aí. Totalmente conservadores. Casos pontuais, em que um diagnóstico foi mais tardio, casos pontuais, onde a gente acaba não obtendo uma boa resposta do paciente, a gente acaba optando, algumas vezes, em fazer algum procedimento. Sim. Mas a grande, imensa maioria das vezes, são tratamentos conservadores, são tratamentos
que vão muito bem com a mudança de estilo de vida diário, uma boa fisioterapia, um bom uso de um medicamento pontual. Isso tudo traz essa melhora importante das lesões por esforço repetitivo, sabe? Sem dúvida alguma. Em relação às empresas, o que as empresas podem fazer nesse sentido preventivo para um ambiente mais saudável de trabalho para os seus colaboradores, doutor Isso Fabiano? é importante, sabe? Uma das coisas que a gente acaba ouvindo em algumas vezes, que o funcionário às vezes está insatisfeito, alguma coisa disso. Mas a empresa não é obrigada a me fornecer isso ou aquilo. Isso é importante. Não existe uma legislação em que uma empresa tenha um X número de funcionário mínimo, precisa disponibilizar algo para o seu funcionário. Olha aí. Tá? Tem uma legislação da lei trabalhista, do SESMIT, que mostra muito bem para a gente uma situação. A partir de um funcionário, essa empresa tem um compromisso com o funcionário, e olha a palavra, compromisso com o funcionário, em tentar dar melhor ambiente de trabalho possível para ele. Então, a gente fala assim, um melhor ambiente de trabalho seria a questão ergométrica. Como que é isso? Eu individualizo. Eu e a Cláudia trabalhamos na mesma empresa, eu tenho uma altura, você tem outra, não dá para a cadeira ser a mesma. Sim. Não dá para a distância do computador ser a mesma. Sim. Então isso é individualizado. Então a empresa tem profissionais hoje que fazem um estudo ergométrico individualizado de cada funcionário. As grandes empresas já fazem muito bem isso. Sim. Mas as pequenas e médias empresas, isso não tem um custo elevado. Então são coisas pontuais que você consegue num ajuste de uma cadeira, que você consegue num ajuste de um descanso de pé, que você consegue fazer para o funcionário questões ergométricas para ser muito bem resolvidas. E as questões mais de comportamento são multidisciplinares, né? O funcionário, para ele ter um bom ambiente de trabalho de um modo geral, ele tem que estar contente com o que ele faz. Não adianta você tentar fazer de tudo e a pessoa não está satisfeita com aquilo. Não é aquilo que ela quer fazer. Porque ela sempre vai estar pedindo algo mais, né? Porque algo aquilo ali parece um incômodo na vida dela. Ela vai acordar de manhã e vai falar, meu Deus, tenho que fazer aquilo. Mais um dia. Mais um dia. Que porre, né? E não necessariamente deveria ser assim. Agora, quando você traz um bom ambiente de trabalho, com pausas durante a sua jornada de trabalho, onde os funcionários podem interagir, os funcionários podem conversar, os funcionários podem fazer os seus alongamentos, os funcionários podem, de uma forma geral, trazer um bom convívio para o ambiente de trabalho. Sim. Isso ajuda muito a você minimizar essas lesões por esforço repetitivo. Nós que somos da área da saúde, trabalhamos inclusive em ambiente hospitalar, eu costumo dizer que essas pessoas que se sentem amarguradas, porque é mais um dia, que porre, né, como você colocou, eu costumo dizer assim, são os colaboradores que vestem o jaleco do lado avesso. O que está fazendo ali, tomando espaço de outra pessoa que ama e de ser feliz, não, doutor? De buscar aquilo que realmente ama, né? Como é do seu conhecimento, agora no final do mês de fevereiro, dia 28, nós temos o Dia Mundial de Combate ao LER. Fala pra gente da importância dessa conscientização, doutor. Porque é, como nós falamos, algo que vai crescendo ali silenciosamente, de forma minuciosa, mas é muito importante que a gente esteja antenado, sobretudo na questão preventiva, não? Sim, sem sombra de dúvida. Então, eu digo ao indivíduo de uma forma geral. Seja ele um indivíduo que trabalha com seus afazeres domésticos, e não são poucos. Sim. A gente sabe muito bem isso. E aquela senhora que está limpando a casa, que torce o pano diversas vezes ao dia, que se você somar diversas vezes na semana, diversas vezes no mês, e isso também pode desenvolver uma lesão por esforço repetitivo. Então, seja qual for o esforço que você faz, se isso, de alguma forma, está te trazendo algum malefício osteoarticular, ou seja, a pessoa no final do dia está com dor, a pessoa no final do dia está mais cansada, as articulações elas podem estar com dor, pode estar inflamado, mas não necessariamente isso é uma LER. Isso pode se confundir com uma artrite, uma osteoartrose, com uma série de outras patologias. Então eu costumo dizer, tá com dor,
está com algum tipo de sintoma, procura um especialista, procura um médico, para de fato a gente tentar e chegar a um diagnóstico, para que isso não se confunda, por exemplo, com outras patologias que a gente Sim. tem não relacionadas ao esforço repetitivo. Sim, exatamente. Muitas vezes está relacionada mais a genética do paciente, são situações que não necessariamente se desenvolvem pelo esforço repetitivo. Tá? Então, se você está em casa, se você está no seu trabalho e com alguma suspeita de que uma lesão por esforço repetitivo está te acometendo, procura sua empresa. Explique isso. Eles vão te direcionar para um profissional Adequado. para poder fazer um bom diagnóstico e iniciar um bom tratamento para isso. Para finalizar, infelizmente, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, doutor. Vamos lá. Então, essa lesão por esforço repetitivo é muito comum. E é muito importante que todos nós temos uma consciência preventiva disso tudo. Então, se você hoje está trabalhando feliz, faz esforço repetitivo e não tem nada, ótimo. Você é o principal candidato a fazer esse tratamento preventivo. Então, a cada 2 horas, durante as pausas, façam alongamentos. Hoje em dia é muito simples. Então, procure alongamentos para você fazer, procure pausas, procure um ambiente de trabalho feliz, um ambiente de trabalho não hostil, em que você consiga desenvolver suas atividades, se doando ao máximo para você, se doando ao máximo para sua empresa e conseguindo sempre com uma boa qualidade de vida. Excelente. Dr. Fabiano Sanches, médico ortopedista, mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim aqui, Obrigado, a TV eu, Imaculada, ao Viver com Fé e Saúde. Uma lembrança para muito obrigado. ti, gratidão, viu? Muito obrigado. E eu quero que você saiba que o Viver com Fé e Saúde aqui, a TV Imaculada, estamos todos de portas abertas para você trazer tantos temas relevantes relacionados à ortopedia, trazendo qualidade de vida para todos nós, viu? Muito obrigada Obrigado mesmo. Claudinha. Obrigado pela oportunidade. Me coloco à disposição sempre que precisarem, conte comigo. A gente está à disposição, tá bom? Gratidão, Deus te abençoe. Tchau, tchau, querido. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez ao Dr. Fabiano Sanches. Muito obrigada, querido, pela sua participação aqui conosco. Trouxe muita informação relevante. Eu te espero novamente aqui para tratarmos de outros temas em relação à questão da ortopedia. Muito obrigada, doutor. Deus te abençoe cada vez mais. E antes de encerrarmos o nosso programa da semana, nós vamos acompanhar agora o quadro Viver com Saúde. E a nossa convidada é a psicóloga Flávia Soares, que traz uma dica super importante pra gente. Ela que está falando lá de Minas Gerais. Flávia, querida, é com você. Olá, Claudinha. Eu sou a psicóloga Flávia Soares e a nossa dica para o quadro Viver com Saúde de hoje é sobre o perfil dos relacionamentos abusivos. Bom, conforme destaquei para vocês no primeiro quadro, o relacionamento abusivo ele pode acontecer em qualquer esfera da nossa vida, na profissional, no amoroso ou até mesmo no familiar. O que a gente vai dizer? Qual que é o perfil do abusador? O abusador, ele é aquela pessoa que humilha, distorce os fatos para colocar a culpa na vítima e sabe que essa vítima assume a culpa, fazendo com que ela cada vez mais se sinta para baixo. Geralmente, essas vítimas elas chegam para o tratamento psicológico extremamente deprimidas e ansiosas e vão relatar do relacionamento delas dizendo que elas são culpadas, uma vez que o abusador consegue distorcer a realidade dos fatos e fazer com que a vítima assuma essa responsabilidade. O abusador ele nunca vai assumir qualquer tipo de responsabilidade no relacionamento. E para além disso, a gente vai ver que a vítima ela cada vez mais vai entrando nesse ciclo, fazendo com que o abusador ele comece a construir uma boa imagem dela. O que é uma certa expectativa, uma vez que o abusador ele só utiliza dela como fonte de suprimento emocional.
Por outro lado, a gente vai perceber que essa vítima, que a gente vai denominar de codependente dentro dos termos da psicologia, é aquela vítima que já veio de famílias disfuncionais em que entendeu-se ali naquela família que padrões abusivos, ou seja, de maus tratos, xingamentos, humilhações, de muita mágoa, de apontar a ferida, isso fez com que ela introjetasse como sinônimo de amor. Isso faz com que ela busque, na idade adulta, companheiros que remetem a esses primeiros padrões familiares, seja no campo afetivo ou até mesmo no profissional. A gente vai ver, às vezes, chefes, né, humilhando, magoando funcionários e o funcionário ficando ali, né, e se sentindo culpado, se sentindo menos. E no familiar em que a gente vê os pais, né, de muitas formas, agredindo os filhos, seja através de palavras ou até mesmo fisicamente. Mas o que é importante a gente destacar com relação ao codependente? É que muitas vezes o codependente, ele passa por cima dele mesmo para evitar qualquer tipo de conflito. Isso quer dizer que as codependentes, em sua grande maioria, são mulheres que culturalmente elas entenderam que cuidar do outro e pacificar os conflitos seria uma função dela. E aí o que ela vai fazer? Ela vai passando por cima dela sem estabelecer qualquer tipo de limite saudável, dizendo sim para poder agradar o outro, não fazendo de tudo pelo outro e não conseguindo receber absolutamente nada desse outro. E ela vai ter sentimentos, né, de culpa e de inadequação fortíssimos. Bom, conviver com o abusador faz muito mal para a saúde mental. Caso você entenda que esteja passando por uma situação dessa maneira, procure a ajuda de um profissional. Claudinha, essa foi a dica de hoje, eu volto com você. Psicóloga Flávia Soares. Flávia, querida, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Viver com Fé e Saúde. Um abraço para todos aí de Belo Horizonte, Minas Gerais, esse povo que eu amo demais, viu, Flávia? Muito obrigada. O programa Viver com Fé e Saúde já está quase chegando ao final, mas eu ainda quero dizer para vocês que ainda não nos acompanham nas redes sociais, por favor, nos acompanhem lá no nosso Instagram, na TV Imaculada, acompanhem também no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Se você não é inscrito, clica em inscrever-se, curte, compartilhe, comente, sendo assim vocês estão nos ajudando, pessoal, a fazer crescer o nosso canal. E vocês, além de fazer crescer o nosso canal, também podem fazer o Viver com Fé e Saúde, dando sugestões de pauta, ou lá no próprio canal do YouTube, ou também pelo nosso WhatsApp, 67993470532. É isso aí. Mas não há como não encerrar o Viver com Fé e Saúde sem falar sobre a Armilady Modas. Pessoal, olha este vestido maravilhoso aqui, olha aqui, tem uma sainha aqui para poder disfarçar alguma coisa que você queira. Fantástico, elegante, moda com sofisticação e entrega para todo o Brasil. Olha só, através do 67 999760465 e também tem um site que está apaixonante, www.armilady.com.br. Um beijo para todos vocês aí da Armilady Modas. O programa Viver com Fé e Saúde chegou ao final. Desejo a todos vocês uma semana abençoada, produtiva e cheia da graça de Deus. Te cuidem, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!